Olá, meus amigos e irmãos, aqui é o Bruno da Montanha Missionário. Hoje eu queria apresentar um tema para vocês aqui, que é sobre a volta de Jesus, que é um tema muito recorrente para todos nós missionários, né? A gente usa muito isso como pregação de rua, né? É o tema que a gente mais fala na abordagem com as pessoas. E é um tema que é bom a gente sempre refletir sobre ele, porque a gente sempre está atento aos sinais da volta de Jesus. E eu queria fazer uma leitura para vocês aqui e contar uma história. Mateus 24:14 diz: Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. No ano 2012, próximo do dia 21, eu estava no litoral de São Paulo, num lugar bem remoto, e eu e minha mãe fomos procurar uma igreja para ir à noite, né? A gente queria congregar. Tinha uma assembleia lá perto, era a única igreja que tinha, né? Naquele local a gente foi. E eu lembro que no dia 21 estava programado assim, o fim do mundo, né? Segundo a profecia maia. E um monte de gente ficou aterrorizado, principalmente quem estava no litoral, porque dizia que ia ter maremotos e etc. E eu me lembro que um senhor levantou lá na frente, um senhor de uns 90 e poucos anos, e ele falou assim: Eu tenho algo para falar para essa igreja aqui. Vocês ficaram com tanto medo, falaram tanto que o mundo ia acabar nesse dia e o mundo não acabou. Nós estamos aqui hoje, o dia passou e o mundo não acabou. E vocês se esqueceram da promessa que Jesus fez. A promessa principal, mais importante que todas as outras profecias, que o evangelho tem que ser pregado a todas as nações, então virá o fim. E isso ainda não aconteceu. Esse é o foco que vocês deviam olhar, e não essas profecias que falam por aí que nem é da Bíblia. E deu uma repreensão na igreja. Eu achei interessante, né? Uma sabedoria de uma pessoa já idosa. E desde esse dia, então, eu comecei a reparar mais, né, nesse sinal. E semana passada, no pôr do sol de sexta-feira, estava estudando com meus familiares, né, com meus pais, a minha irmã, meu cunhado, né, meu sobrinho. A gente estava lendo sobre a volta de Jesus e os sinais. E eles me fizeram uma pergunta sobre o que faltava para Jesus voltar, né? Segundo esse trecho de Mateus que eu li, 24, né, que o evangelho seria pregado a todo mundo. Eu falei, boa pergunta, eu vou dar uma pesquisada sobre isso que eu estou desatualizado. Aí eu pesquisei aqui num site e tem umas informações muito interessantes. Os outros sinais a gente já conhece, né? Que muitos vão enganar as pessoas dizendo ser Cristo, falsos profetas, falsos mestres, sinais e maravilhas feitos para enganar as pessoas, guerras, rumor de guerra, rebeliões, nação contra nação, reino contra reino. Esses são sinais que acontecem constantemente. Na verdade, não é uma coisa exclusiva só do nosso tempo. Mas vamos ver o que falta para o evangelho ser pregado. Após o dilúvio, só existiam 8 pessoas na Terra. Então, no primeiro 1400 anos, a população era de 50 milhões. No ano 1000 a.C., nos tempos de Davi, era 150 milhões. No século I, nos tempos de Cristo, havia 300 milhões. 300 milhões é a população de um país, né? E era o que tinha no mundo inteiro.
Por isso que às vezes na carta de Paulo, lá em Colossenses, né, Romanos, ele dizia que o evangelho praticamente tinha sido pregado em todo mundo. Naquela época, né, na região dele ali, tudo já tinha que ir, já pregaram. É certo que, pelos cálculos, aproximadamente 108 bilhões de pessoas já viveram nesse mundo. Ou seja, o que tem no momento é apenas 7% do que já existiu em toda a era da humanidade. 108 bilhões é bastante gente. São números interessantes para a gente ver. Agora vamos para o final mesmo. Se nós temos hoje 7,7 bilhões de pessoas no mundo e o número total de idiomas, que é o maior obstáculo para a pregação do Evangelho, é 7.351, tá? Essas informações são de 2020. 5,6 bilhões de pessoas têm acesso à Bíblia completa em 694 idiomas. 805 milhões têm acesso ao Novo Testamento, 1.557 idiomas. 411 milhões têm acesso a algumas partes da Bíblia, ou seja, só alguns trechos que foram traduzidos. 1.129 idiomas, por exemplo, assim, só tem o livro de João, né? Inclui-se aqui o trabalho de evangelização realizado para comunidades surdas e deficientes visuais também. Bom, se no total de tantos bilhões, né, que tem no mundo agora, 6,8 bilhões já tiveram acesso à Bíblia. É bastante, né, dos 7 bilhões. E em 3.380 idiomas. Isso equivale a 89% da população mundial. Então, todos esses têm um acesso fácil relativamente. Agora, 11%, ou seja, menos de 1 bilhão, ainda não tem nenhum acesso à Bíblia. E o desafio grande é esse. Porque esses 11%, eles representam 3.971 idiomas, ou seja, dos 7.000 e tantos idiomas que existem no mundo, né, contando os dialetos, inclusive, temos esse desafio aí de 3.971. Então, o desafio maior, ele não é nem tanto de chegar até o lugar, ou se o lugar tem proibição da Bíblia, etc. A maior dificuldade é linguística. E eu acredito que os milagres de Deus acontecem por aí, né? Não é à toa que a tecnologia está se expandindo e tem gente no Paquistão, Azerbaijão, Uzbequistão, tantos países que às vezes eu acompanho o canal desse pessoal que nunca tinha ouvido falar daqui, já está ouvindo falar daqui, curtindo coisa daqui, vendo informações à vontade, né? Coisa que eles não tinham acesso antigamente, e agora eles já têm. Mas existe muitos, por exemplo, no Brasil são 180 idiomas, né? Não é só português, não. Tem muito idioma indígena. Só 70 idiomas foram evangelizados. Então tem bastante idiomas que ainda não tiveram acesso à Bíblia. É algo muito interessante a gente ver. Outra coisa que é interessante, por exemplo, só em Papua Nova Guiné tem 820 idiomas. Ou seja, pensa no desafio grande que não é evangelizar um lugar daquele. Na Indonésia, 707 idiomas. Só na Nigéria, um país da África, 526. Na Índia, são 454. Eu fiquei espantado de ver isso aqui. Nos Estados Unidos, quem diria, 422 idiomas, é muito. Na China tem 300. No México, 289. O idioma principal falado no mundo, ou seja, tem 1,2 bilhões de falantes, é o mandarim, que é a língua da China. Em segundo lugar, o espanhol, não é o inglês, não, é o espanhol, 400 milhões. Em terceiro lugar está o inglês, que são 360 milhões. Só que são 500 milhões que usam como segunda língua, né? Que é a segunda língua que a pessoa usa, né, no dia a dia. Depois é o hindi, e em quinto lugar que é o português, que é 280 milhões de pessoas, e por aí vai. Então, eu queria
encerrar aqui com a fala aqui de Paulo, que diz, Colossenses 1:6: Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Isso que é o mais importante, a gente frutificar. Por isso que a gente tem tanto empenho em fazer escola missionária, em fazer com que frutifique, para que o povo de Deus não perca a força, né? Porque Satanás, ele quer tirar a força do povo de Deus, trazendo as coisas do mundo para a gente ir enfraquecendo na fé. Enquanto a gente estiver frutificando e multiplicando, essas pessoas vão ser atingidas. O milagre de Deus vai acontecer, por mais difícil que pareça. E eu tenho certeza que Deus vai atingir o mundo inteiro e Jesus vai voltar do jeito que ele falou. Toda a tribo, língua e nação vai saber da volta dele antes dele vir. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.